de Jesus, por mais esses momentos juntos, por mais esse instrumento de informação, de edificação. Oramos pela vida da pastora Isis, oramos pela revelação que o Senhor tem dado a ela, que ela venha colher, meu Deus, a proporção que ela tem semeado na área do ensino, da consolidação, do conhecimento, do aprofundamento da tua palavra. Ser com tua serva, iluminando a sua mente, guardando a sua vida, seu ministério, sua igreja. Também oramos por todos os que estão fazendo parte, que essa palavra entre poderosamente, gerando em nós vida, esperança, fé, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Muito bom estar com vocês. Então, nós vamos continuar, né? Hoje já é a terceira aula, eu creio que nós vamos ter 4, né? Para a gente conseguir terminar aquilo que a gente planejou para hoje, a gente está estudando sobre aquela pergunta dos discípulos a Jesus, quando será o fim dos tempos. Então, eu estou usando mais aqui Mateus 24, e Marcos 13, Lucas 21, do que Apocalipse, né? Então, nós estamos estudando por essa ótica aí. Então, eu já havia mostrado para vocês que a ordem dos eventos, lá em Mateus 24, de 1 a 3, a destruição do templo, de 4 a 8, o início das dores de parto, e de 9 a 26, o período da tribulação. Então, na semana passada, a gente fez o período da tribulação, né? E na primeira aula, a gente viu a destruição do templo e o início das dores. Então, hoje, vamos ver se a gente consegue cobrir o regresso de Cristo e aquela conclusão de Jesus sobre a lição da figueira, tá? E a gente vai fazer como da outra vez, né, pastora? Se houver perguntas, vocês vão escrevendo aí. No final, a gente tem uns minutos aí para responder, ou se há algum comentário, né, da parte de vocês, tá bom? Tudo bem? Então, continuando aí, nós vamos falar sobre o retorno de Cristo. O texto é o de Mateus 24, 27 a 31. Inclusive, se você tiver a sua Bíblia aí, é lá que a gente vai estar estudando agora, né? E eu também tenho aí no quadro. Então, eu vou ler. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Esse dia está perto, hein? Então, vamos ver aqui, de acordo com o texto, alguns acontecimentos do dia do regresso do Senhor. Tá? No verso 27, então, está dizendo aí que a vinda dele será repentina, será rápida, será extraordinária, né? E será vista universalmente, será visível. E para os ímpios, eu creio que será aterrorizante, né? Porque vai ser algo que vai abalar. Eu estava falando agora há pouco numa outra live, ele é chamado de o dia do Senhor, por Isaías também no Apocalipse. Vai ser algo que vai abalar toda a terra, não é uma coisa simples. A gente lê assim, canta sobre isso, parece uma coisa simples, mas não é. Vai ser visto como um relâmpago que sai do Oriente
e também é visto no Ocidente. Então, vai ser algo que vai abalar a Terra, né? E eu queria dizer para vocês que a palavra vinda, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem nós sabemos que é Jesus, né? Uma expressão que ele mesmo usava. Mas a palavra vinda é parousia, né? Que é usada apenas neste capítulo dos Evangelhos, mas é repetida no versículo 3, 27, 37 e 39. Então, é um evento diferente, não é simplesmente uma vinda, tipo assim, aquela pessoa está chegando. É um evento, é uma coisa poderosa, né? Então, essa palavra é usada essas vezes aí no retorno de Jesus para significar que ele vai vir em glória. Então, é um evento de Jesus em glória. Ele não, na primeira vez ele veio quietinho, calminho, lá numa manjedoura, pouca gente ficou sabendo, apesar de que houve alguma glória ali para os pastores, né, e tudo mais, mas dessa vez não é assim, não. Vai ser uma coisa de abalar as estruturas do planeta, tá? Então, o significado literal dessa palavra é presença, interessante. Quer dizer, então, que ele vai vir, a sua presença física vai vir, né? Ela era usada, essa palavra, para visitas oficiais de pessoas de alto nível, assim, governamentais, né, no Estado. Por exemplo, se o imperador de Roma ia visitar Israel, visitar Jerusalém, era usada essa palavra para significar que havia uma presença de uma pessoa muito importante, uma visita, né? Então, na verdade, isso quer dizer que a presença de Jesus é que nós vamos ver, não é simplesmente a vinda de Jesus, é a presença dele em glória vai chegar, né? E nós vamos estar com ele, amém? Porque os exércitos do Senhor, daí Apocalipse já fala isso, vão vir com ele. No verso 28, tem essa figura de linguagem aí, interessante, né? Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Também em Lucas, eles perguntaram onde? Uma pergunta um pouquinho diferente. Onde isso vai acontecer? Ele disse, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Não sei o que vocês pensam sobre o significado disso, mas Jesus está falando do lugar, né? Então, ele usa essa figura de linguagem que seria compreendida pelos seus discípulos e pelo povo em geral naquela época. Mas o que ele está querendo dizer é que todo mundo vai ver, né? Assim, quando tem um cadáver, os abutres do céu, todos eles começam a sentir o cheiro, né? E tem aquela visão daquele cadáver e para ali eles vão. Então, o que ele está querendo dizer é que a vinda do homem será uma coisa tão visível, tão forte, ninguém vai perder, tá? Porque vai ser visível como um relâmpago, né? Visível como a lua, como o sol. Por exemplo, aí já é noite? Não, 5 da tarde. O sol ainda está por aí, né? Mas ele está aqui também. Então, eu posso ver o sol aqui ao mesmo tempo que vocês também podem ver o sol aí nessa linda ilha de São Luís. Saudades daí. Bom, em Lucas, né, quando os fariseus perguntaram onde é que isso iria acontecer, né? Então, na verdade, ele está querendo dizer ninguém deve sair correndo atrás dos falsos messias. Lá no texto de Lucas, ele menciona isso, porque a sua vinda seria evidente para todos.
Então, não haverá engano no dia do Senhor, no dia da sua vinda. Lembra que ele fala assim, olha, uns vão dizer, aqui está o Messias, olha ele ali, não se enganem. Porque ele será visível. Não vai ter como perder essa visão. Tá? Amém? Então, esse é o significado, né? Ele significa, é um provérbio, né? Eu já falei, os abutres sabem onde estão as carcaças, então também o mundo saberá inequivocamente quando e onde o Filho do Homem vai regressar. Lá em Zacarias, nos capítulos 12 a 14, a Bíblia diz que ele vai chegar no Monte das Oliveiras. Ele vai tocar o monte com seus pés. Ele vai abrir o monte, vai haver um grande terremoto, o monte vai abrir, um lado vai para o norte, outro para o sul. Vai ser formado um vale no meio, na abertura dos montes, e Zacarias explica que o povo que está ali na Judéia, em Jerusalém, vai fugir por esse vale, que vai dar num lugar chamado Azel, que é uma pequena cidadezinha ali perto do monte. Se você colocar o Vale do Azel no Google, você vai ver que levaria 1h30, mais ou menos, para chegar lá a pé, né? Então, essa a região onde vão se esconder. Versículos 29 a 31, eles dão um pouquinho mais de detalhes, né? Deixa eu desligar meu telefone aqui, que fica chamando. Veja, ele diz que imediatamente após a tribulação, né? Então, está falando daqueles 7 anos, que o Senhor Jesus falou, um pouquinho antes desses versículos, e que nós estudamos na semana passada. Então, imediatamente, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, quem estiver aqui na Terra, passando pela tribulação, vai ter passado pela 7ª taça, né? Que quando o anjo derrama a taça, então há um abalo grande no ar. Então, essas coisas vão acontecer aqui. Vai haver escuridão, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. A palavra no grego aí é aster, que é a palavra que origina asteroides. Então, espera-se que asteroides vão cair. Não sabemos também, não dá para saber se também as estrelas vão cair, mas pela palavra grega, os poderes do céu serão abalados. Então, vai haver algo muito forte mesmo em todo o ar, nas regiões do céu, né? Então, na terra inteira, por isso que todos vão ver, não vai dar para esconder. Nem Jesus quer se esconder, né? Ele está realmente vindo para ser visto. Aí ele diz que o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Que sinal é esse, né? E todas as tribos da terra se lamentarão. Então, quer dizer, todas as nações da terra vão olhar de todas as partes do mundo. Isso quer dizer que a vinda dele, né, o aparecimento dele, vai ser uma aparição para o mundo todo. Todos vão ver, da onde estiverem, tá? Agora, nós vamos ter uma posição privilegiada, porque nós estamos vindo com ele, tá? Deixa eu falar algo aqui para vocês. Tanto os pré-tribulacionistas como os médio-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, todos eles concordam
que a igreja vai voltar. Até os pós-tribulacionistas, eles creem que um pouquinho antes da volta, tipo minutos, o Senhor vai arrebatar a igreja, né? Então, não importa muito qual a linha teológica, uma coisa é certa, a igreja vai voltar junto, nesse momento, com o Senhor, e vai estar naqueles... a Bíblia diz que vai retornar, ele vai retornar com os exércitos dos céus. E nós seremos um dos exércitos, né? Vão haver vários, mas a igreja vai estar lá, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu dei os detalhes. Eu dei os detalhes. Então, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Agora, imagina um mundo na escuridão, quase como era antes, né? Na época lá de Gênesis, quando estava tudo escuro, né? Outras passagens proféticas que eu coloquei aí, Joel 2:10, Apocalipse 6:12-14, Isaías 34:4, revelam, né, que vão haver muitas perturbações cósmicas que vão preceder, né, esse retorno de Jesus. Uma delas, como eu falei, é a 7ª taça, que está lá em Apocalipse 6. Então, vai ser um abalo muito grande no planeta Terra, tá? Esse sinal do Filho do Homem é difícil dizer exatamente o que é, né? Muita gente me pergunta, mas vai preceder o seu retorno, como também está descrito em Apocalipse. Então, imagina, tá? Vai estar tudo escuro, não tem sol brilhando, não tem lua brilhando, de repente aparece um sinal no céu. Então, esse sinal, essa aqui é uma opinião minha, tá? Talvez ele esteja relacionado com o povo de Israel, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Zacarias que quando Israel vir o sinal e vir o Senhor descendo, eles vão reconhecer que ele é o Messias. Então, como é que eles vão saber que ele é o Messias? Eu creio que vai haver um sinal, uma identificação que poderia ser, talvez, a figura do Cordeiro, da Arca da Aliança, ou talvez até a bandeira da tribo de Judá, que tem o leão, né? Na bandeira. Eu não sei. Isso aí a Bíblia não explica. Eu que estou aqui especulando, mas eu creio que pode ser alguma coisa especialmente relacionada aos judeus, porque Zacarias explica que quando eles virem, eles vão se lamentar e começar a chorar e a se arrepender, né? Então vai haver uma identificação, porque Jesus, nesse momento, vai estar voltando para Israel, para salvar Israel, para resgatar Israel. Sabe qual vai ser o cenário mundial nesse momento? A Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo, ele vai... o anticristo não, as 3 bestas, né, que eu chamo de trindade satânica. Vão sair 3 espíritos imundos da boca de cada um deles. E eles vão visitar os reis da terra e vão convocar, com o poder de Satanás, o poder de convencimento, eles vão convocar os reis da terra para a batalha do Armagedon. Então, nesse momento em que Jesus está retornando, agora eu estou dando um pouquinho de Apocalipse e Zacarias para vocês, né? O cenário na Terra vai ser: o rio Eufrates vai ter se secado, essa é a taça número 6, que vai secar o rio, e eles, os reis da Terra, vão poder chegar ao Vale do Armagedon,
que fica ali perto do Monte Carmelo, exatamente onde Elias trouxe fogo do céu naquele evento lá, com os profetas de Baal, da Jezabel, né? Então, quando você vai em Israel, você sobe no Monte Carmelo, você vê toda aquela área que é o Vale do Armagedon e tem a cidade de Megido ali, né? Então, o rio vai secar, a Bíblia diz em Apocalipse, e as tropas das nações vão invadir essa área toda. Elas vão, ali vai ser o centro, né, vamos dizer assim, o centro dos exércitos, porque vai ser uma aliança mundial contra Jerusalém, contra Jesus, contra Israel, né? A gente já está vendo agora um pouco de movimentação contra Israel, já estão falando, já está vendo essa Guerra Fria, mas nesses tempos a coisa vai ser real, vai ter uma grande movimentação ali, e a cidade de Jerusalém vai estar cercada, tá? Vai estar sitiada, porque ela vai ser invadida. Jerusalém vai sofrer muito nesses dias. Por isso Jesus falou antes, a fuga de vocês vai ter que ser rápida, orem para que não aconteça no sábado, nem no inverno, porque o pessoal vai ter que sair correndo por esse vale que Jesus ainda vai abrir para evitar que tanto judeu e os moradores de Jerusalém morram, né? O Apocalipse diz que Jerusalém, pelo menos no livro do Apocalipse, é chamada espiritualmente de Egito e Sodoma. Então, eu creio que nessa época Jerusalém não vai estar agradando a Deus de jeito nenhum, né? Por receber esses nomes. Então, as tribos da terra, as nações da terra vão ver o Filho do Homem. Depois do sinal, eles vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Que tremendo! Imagina essa visão, né? As nuvens do céu vão trazer Jesus. Vai ser como um carro-chefe. Assim, eu fico imaginando, eu estou olhando aqui pela minha janela, eu vejo as nuvens brancas, lindas. Ali fora está um dia de sol muito bonito aqui, mas eu imagino aquelas nuvens todas se unindo, né? Porque todos nós, imagina esses exércitos inteiros do céu, eu imagino que as nuvens todas vão trazer o exército. E Jesus, ao redor do mundo. Por isso que vai ser impossível alguém ficar procurando onde está o Messias. Todo mundo vai ver, não é? Que ele está ali. Então, todas as nações verão o retorno de Cristo em poder e glória. Amém? Não vai ser demais isso aí, gente? Fala um aleluia aí, vai, por favor. Glória, aleluia. Aleluia. Amém, vai ser lindo. Louvado seja Deus. Então, Zacarias 14 é um texto importante, né? Um texto, na verdade, um dos textos assim mais fortes, com mais detalhes sobre essa chegada. Então diz assim: vem aí um dia, o dia do Senhor, Jerusalém, em que os vossos bens serão saqueados, divididos dentro dos vossos próprios muros, e eu congregarei todas as nações em Jerusalém para lutar contra ela. Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações como peleja num dia de batalha. Nesse dia, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido em dois, de leste para oeste, formando um grande vale, com metade da montanha a deslocar-se para o norte e metade para o sul. Fugireis pelo meu vale da montanha, porque se estenderá até Azel, é aquele lugar que eu falei para vocês. Eu até fiz um estudinho na minha última viagem a Israel, eu apresentei para o pessoal lá no ônibus, e a gente
meio que passou por ali, por aquela área, é muito interessante também. Depois, se alguém tiver interessado, eu posso enviar esse estudinho para você. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E nesse dia, veja, Zacarias está falando a mesma coisa que Jesus e que João no Apocalipse. Não haverá luz do sol, nem frio, nem escuridão gelada. Será um dia único, dia conhecido apenas pelo Senhor, sem distinção entre dia e noite. Quando chegar a noite, haverá luz. De quem é essa luz? De Cristo. Né? Ele é o sol nascente das alturas. Essa luz vai vir dele. Agora, olha o que diz Apocalipse. Estou mostrando esses textos para vocês verem como eles se encaixam. Né? Apocalipse 19, 11 a 21. E vi o céu aberto diante de mim. Estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Com justiça ele julga e faz a guerra. Os seus olhos são como fogo ardente, e sobre a sua cabeça há muitas coroas. Ele tem escrito nele um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, Jesus tem um novo nome aqui. Está vestido de um manto banhado em sangue. Seu nome é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Né? Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e limpo. Esses somos nós. No Apocalipse, toda vez que a igreja é mencionada, mas também Paulo fala assim em Efésios da igreja, nós estamos vestidos de linho fino, branco e limpo, e puro, que foi alvejado, que foi limpo, querendo dizer que o sangue de Jesus nos lavou, que antes era sujo, agora nós somos limpos, né? E saía da sua boca uma espada afiada com a qual ele abateu as nações. E ele as governará com um cetro de ferro e pisará o lagar do vinho da fúria e da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, não há dúvida de que é Jesus. E vi um anjo em pé ao sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam no ar: Vem, ajunta-te para a grande ceia de Deus, para que comas a carne de reis, generais e poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, e a carne de todo o povo livre, escravo, grande e pequeno. Aqui já está falando do resultado da batalha do Armagedon. Vai haver muita morte, e esse anjo está chamando as aves, né, os abutres. Alguns pensam que Jesus talvez estava falando isso, estava falando disso também, quando usou aquele provérbio. Vão haver tantas carcaças, vai haver tanta morte, e esses animais, né, essas aves, quero dizer, vão se ajuntar para comer. E viu os animais, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra o cavaleiro no cavalo, Jesus, e o seu exército. Mas a besta foi capturada. A besta aqui é o anticristo, que ele estava liderando esses exércitos. Mas uma das primeiras coisas que Jesus vai fazer, vai vir um anjo que vai capturar a besta e o falso profeta, né, que havia feito sinais no nome da besta, enganado as nações e iludido aqueles que receberam a marca da besta, né, e adoraram sua imagem. Então, nesse momento, o anticristo e o falso profeta são presos, tá? São capturados pelos anjos de Deus e foram atirados vivos para o lago ardente de enxofre ardente. Então,
Esse aí está mais ardente do que devia estar. O lago de enxofre ardente. Então, eles dois... Lembra que eu falei para vocês, né, que o lago de fogo não tem morador no momento? Está livre. Então, os primeiros moradores VIPs do lago de fogo serão o anticristo e o falso profeta, né? Os restantes, pessoal da terra, o povo da terra, foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro sobre o cavalo, e todas as aves se empanturravam sobre as suas carnes. Então, aqui está uma descrição até bem gráfica, né? Bem forte, bem pesada, sobre essa batalha que vai acontecer naquele momento, né? No dia do Senhor. Então, é o dia que ele volta. Não sei quantos de vocês têm o meu livro, mas eu tenho lá essa página onde eu dou uma, assim, eu coloco uma sequência, né? O dia do Senhor, o que vai acontecer no dia do Senhor, de acordo com o Apocalipse. Então, depois vocês podem lá consultar, né? Porque vai haver, então, esse cenário mundial que eu já descrevi para vocês, todas as nações. Vai haver como que um desfile triunfal de Jesus saindo dos céus com os seus exércitos, chegando na terra, abalando todos os poderes dos céus, da terra, né? Vai aparecer aquele sinal, as nações vão reconhecer, né? Satanás também vai ser amarrado. A Bíblia diz que um anjo vai descer do céu com uma corrente. Imagina, só um anjo é necessário para amarrar Satanás. Por quê? Porque ele é uma criatura, ele não é Deus. E também chegou o fim dele. Ele até já sabe disso. Ele vai ser também capturado. Apocalipse 20, de 1 a 4, diz que ele vai ser trancafiado no abismo, né? E os outros dois, as outras duas bestas, vão ser jogados no lago de fogo. Vocês lembram que nesse gráfico aqui que eu falei para vocês, né? Aqui está o abismo, aqui está o lago de fogo, tá? Então, os pássaros, aqui é uma vista assim, né? Um símbolo dos pássaros que vão vir para o grande banquete de Deus. Então, quando a Bíblia fala do grande banquete de Deus, está se referindo a toda essa mortandade, né? Todos os que se rebelaram contra Jesus, todas as nações, vai morrer muita gente mesmo, e vai haver, então, um tempo aí que a terra vai precisar ser renovada, né, para que o reino de Cristo aconteça. Então, vai haver julgamento, vão haver julgamentos aí, vão haver muitas coisas antes do início, vamos dizer assim, oficial do reino. Jesus fala de uma renovação, no tempo da renovação de todas as coisas, ele fala. Então, nós vamos ver aí, esse é praticamente o final da tribulação, que vai iniciar, então, o reino de Cristo, que é aquele reino onde Satanás não está presente. Amém? Imagina um mundo sem Satanás e seus demônios. Ô, pastores, nós vamos poder descansar um pouco. Não vamos precisar ficar expulsando demônio toda hora. Vai ser um mundo de justiça, vai ser a casa da justiça. Toda a justiça de Deus. Mateus 5 diz que os que têm fome e sede de justiça serão fartos, né? Estarão satisfeitos. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas.
esse vai ser um reino de paz, né? Eu não vou falar muito do reino agora, porque esse fica para a última aula da semana que vem, que vocês não querem perder, porque ela é maravilhosa, né? Tá, então até aqui tudo bem aí com vocês? Dá um positivo aí. Tudo bem? Tá. Então, continuando com o texto de Jesus, Mateus 24, 32 a 35, também Lucas 21, 29 a 31, tem a lição da figueira, né? Então, Jesus encerra essa conversa profética. Até agora ele só está profetizando, lembra? Ele profetizou sobre a destruição do templo, sobre as dores de parto, sobre a tribulação e agora sobre a sua vinda. Então, ele encerra esse período falando sobre uma figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, vamos entender direitinho isso aí, porque é muito importante, tá? Lucas diz assim: olhem para a figueira e para todas as árvores. Quando já estão a brotar, vedes e sabeis por vós mesmos que o verão está agora próximo. Assim também vós. Quando vedes estas coisas acontecerem, sabeis que o reino de Deus está próximo, tá? Então, o Senhor Jesus aqui, na verdade, está falando sobre o calendário de eventos. Por quê? Porque os discípulos perguntaram quando e onde, lembra? Fala para nós quando é que isso aí vai acontecer. Então, Jesus não está dando uma data exata, mas ele está dando uma dica muito importante sobre o calendário, sobre a agenda dos céus, sobre a agenda profética. Então, ele diz, olha, aprenda esta lição com a figueira. Né? A figueira tem um padrão regular. As folhas aparecem e quando você vê as folhas na figueira, é que o verão já está chegando, tá? O verão está próximo. Agora, por que a figueira? Porque a figueira, se você vai a Jerusalém, se você vai a Israel, tem figueira por todo lado. Eu acho que eles são os maiores produtores de azeite. Inclusive, todas as vezes que eu fui para lá, eu trago. Eles já têm para você vender, para os turistas trazerem azeite lá de Israel. Eu fico economizando aqui na minha casa. Ai, eu quero usar isso aqui só nesse lugar especial, nesse dia especial, nessa salada especial. Porque eles são grandes produtores, acho que exportadores, em todo lugar que você olha tem figueira. Então, Jesus talvez apontou ali, tá vendo a figueira ali, né? Vocês já sabem que quando as folhas aparecem, o verão está próximo. Então, entendam essa parábola, entendam esse ensino, essa lição que a figueira vai nos dar. Então, ele explica que quando vocês virem estes sinais, que sinais que ele está falando? As dores de parto, a tribulação, né? Que são apenas 7 anos, depois do final das dores de parto. Quando vocês virem a desolação lá no templo, que é a estátua da besta, né? A grande tribulação, seguidos os sinais nos céus, o seu regresso já estaria às portas. Agora, ele está falando do regresso físico, final, em glória para o reino.
Ele não está falando aqui do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, queridos. Quando ele decidir, eu creio que vai ser um pouquinho antes da tribulação, ali no momento em que a coisa vai começar. Porque nós não vamos passar pela tribulação. Vai ser no final das dores de parto. Tá? A Márcia está aí, né? Ela ainda não está sentindo as dores de parto, ela ainda está na época da graça. Mas quando as dores de parto chegarem, ela vai ver que as dores são curtas. Profetizamos sobre a sua vida, em nome de Jesus, que não demorem muito as dores. Mas nenhuma mulher que já deu à luz, ficou 9 meses com dores de parto, né? Os 9 meses são da gestação. As dores de parto pode ser o quê? Questão de horas, ou um dia ou 2, sei lá, se chega a tudo. Então, a figura de linguagem das dores de parto, por natureza, já indica que é um período curto. Amém, queridos? Então, se nós estamos nas dores de parto, escutem comigo. Esse período é curto. E o arrebatamento está perto. Para tu não gastar? Ontem. Amém? Cara, para te vir dormir. Então, a lição da figueira é o seguinte. As folhas da figueira que desabrocham são os sinais. São paralelos aos sinais que o Senhor está falando aqui. Tá? Então, vai haver um sinal visível, né? Um resultado inevitável, que quando as folhas abrem, o verão está chegando. E com ele vem os frutos. Não dá para falar, espera aí, figueira. Eu não estou pronta para o verão. Não. Vai vir, é um resultado inevitável. Então, da mesma forma, Jesus diz, quando estes sinais forem vistos, a vinda de Jesus em glória, a sua igreja, a esse mundo, seguir-se-á inevitavelmente e prontamente. Tá? Ele está às portas. Então, eu falo sem nenhuma sombra de dúvida. O Senhor já está meio que organizando a sua vinda lá. Ele já está perto. Então, tem outra coisa importante. Então, só sumarizando aqui os eventos dos fins dos tempos para vocês terem bem certinho aí. Haverá catástrofes e perseguições, surgirá a abominação da desolação, que Jesus falou para Israel, olha, quando vocês virem a abominação dentro do templo, fujam. Então, Israel vai fugir. Depois virá a tribulação dos 7 anos, as perturbações cósmicas todas. E, no final, Jesus Cristo voltará em glória para a terra. Agora, ele diz isso aqui que eu acho tremendo. E aí que está a resposta aos seus discípulos. Com certeza, digo-vos, esta geração não passará de modo algum até que todas estas coisas aconteçam. Então, o que ele está dizendo? A mesma geração verá, testemunhará todos esses sinais e eventos. A começar das dores do parto. Não é incrível isso? Esses acontecimentos, as dores do parto, a tribulação e a vinda de Jesus serão presenciados pela mesma geração. Lembra, ele está falando com Israel. A igreja não vai presenciar a tribulação na terra. A igreja vai presenciar a tribulação de um outro ponto de vista, porque ela já está assentada nos lugares celestiais com Cristo, tá?
Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que ele está dizendo que vão haver eventos em sucessão, né? Progressivamente. As dores de parto, tribulação e o regresso de Jesus. Então, a mesma, como se diz, a mesma geração vai ver tudo isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se nós estamos nas dores de parto, esta geração nossa pode ver tudo isso. Está entendendo? Está querendo dizer que está tão perto. Por isso ele termina dizendo, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas compreendei isso, se o dono da casa tivesse conhecimento sobre a que horas da noite o ladrão viria, ele teria ficado de vigia. Por isso também temos de estar preparados, vigilantes, né? Porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não se espera. Então, quando ele fala aqui da hora que não se espera, porque os discípulos estavam perguntando, né? Mas quando? Então, ele deu umas dicas do quando, mas ele deu uma outra dica. Ele falou, portanto, se prepare. Eu estou dando para vocês a dica de que vão haver alguns sinais, mas a hora exata não vou dizer, não. Vocês têm que estar vigilantes. Vocês têm que estar preparados. Tá? Então, foi isso que eu preparei para a classe de hoje, até aqui, né? Mas, pessoalmente, para mim, é muito forte quando o Senhor diz que a mesma geração verá todos esses eventos. Por quê? Porque, imagina, 7 anos de tribulação não é muito tempo. Né? A pessoa está vivendo aqui mais 7 anos, tudo bem. Então, ela também vai ver o regresso de Jesus. Então, queridos, cada dia mais eu estou convencida de que Jesus está mesmo às portas. Quando nós estudamos a palavra dele, nós percebemos que o que nós temos que fazer mesmo é vigiar, nos preparar como líderes, né, que vocês são, pastores que estão nos ouvindo. Nós temos que preparar a igreja. As nossas igrejas, depois dessa pandemia, aí, quando a gente voltar ao normal, vamos dizer assim, as nossas igrejas vão ter que passar por uma mudança muito grande. Se nós estivermos discernindo e entendendo o que Jesus está dizendo aqui, isso significa que nós temos que focalizar em pregar o evangelho do reino, em avisar as pessoas. Nós vamos ser mais, como é que fala, arautos do rei, como foi João Batista. João Batista preparou, ele foi a voz do que clama no deserto, anunciando, preparando o mundo para a primeira vinda de Jesus. Nós, a igreja, temos que ser um João Batista de hoje, a voz no deserto de hoje, preparando o mundo para a segunda vinda dele. Nós não podemos simplesmente estar pregando, sabe, o evangelho da salvação, o evangelho água com açúcar, isso que eu já falei aqui na outra vez, o evangelho da supergraça, da prosperidade, batendo tapinhas nas costas do povo. Não, porque se nós entendemos o que a tribulação é, depois vocês leem lá direitinho. Veja o meu livro, se você tiver. Veja bem o que vai acontecer na tribulação. É muito grave. Eu falei numa live hoje, né? E foi interessante, porque quando eu acabei a live, uma moça que estava na live me mandou um texto
aqui até no meu telefone, ela disse assim, a sua pregação foi muito boa. Eu confesso que eu tenho tido sempre medo de ouvir falar do Apocalipse. E eu não gosto nem de ouvir pregação sobre o assunto. Mas hoje o Senhor me convenceu sobre a importância de pregarmos o Evangelho, de avisarmos, né, aquelas pessoas. Então, nós não queremos que nenhum amigo, parente, vizinho, nem o inimigo passe por isso. Mas, infelizmente, a gente vê pela profecia que muita gente vai passar. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a minha parte. Agora, se alguém tiver uma pergunta, né? Aí, não sei se é o Jacó, a pastora, que estão liderando essa área aí, eu estou disponível para responder aí por alguns minutos alguma pergunta ou algum comentário. Algum pastor pode ter aí também um comentário, uma revelação para fazer, né? Tá? Então... Amém? Amém. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, poderia abrir o microfone e fazer, caso deseje, ok? Vou deixar aqui para olhar todo mundo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida em relação ao Aproveitem, queridos. Aproveitem para tirar as dúvidas. Alguma coisa que ficou pouco explicada ou alguma curiosidade a respeito desse tema, fiquem à vontade, a pastora está disponível, não sei até quando a gente pode contar com o tempo dela, que eu sei que daqui a pouco ela vai começar a voar o mundo todo aí, porque é o tempo de conversar sobre esses dias. Como ela disse, tem muita gente que ignora o assunto por não achar relevante, mas a gente foi empurrada por essa onda da pandemia e a igreja agora, mais do que nunca, é o assunto que mais tem que conversar, até para mudança mesmo de postura, dinâmica na igreja, tudo, sobre os últimos dias. Uhum. Eu penso que as dores de parto já estão começando e talvez a gente não tivesse sentido, porque você expôs a última vez, Isis, algumas coisas que está acontecendo no mundo, né? Pragas e tal. E semana passada eu li o depoimento de uma brasileira, ela mostrando a foto daqueles vespões que está chegando aí nos Estados Unidos. Uhum. Então, talvez a gente não tinha dado conta de quanto isso é sério, mas a pandemia e a possibilidade de uma nova onda veio mexer com muitos. A igreja toda e nós, como você falou, a gente tem que conhecer para poder ser luz para quem está em trevas, porque as pessoas estão em trevas. Agora, já pensou Então, você chegar com uma notícia dessa? Olha, isso aqui nós já sabemos, faz parte das dores de parto, depois disso virá o Senhor vem buscar, você não quer se entregar para Jesus, eu acho que é um tempo de uma grande colheita. é oportunidade. Mas para isso a gente tem que estar conhecendo a palavra, não ficar confuso na teologia, não é? Aqui, não pastora, ter medo, né? Aqui, pastora, também começou uma enfermidade nas crianças. Tem alguns estados aqui que tem um tipo de febre, de problema que estão alcançando as crianças. Não sei se foi no Colorado que 100 delas foram internadas. Uhum. Na África também está a febre suína, né? Está matando os porcos. Estão surgindo novas pragas em tudo que é lugar. Não há dúvidas. Sim. Estamos nas dores de parto. Eu não ouvi falar dessas crianças, mas eu vou ler sobre isso Não, na América. está aqui nos Estados Unidos. Eles não sabem ainda a que é devido, por que isso está acontecendo. Ainda estão pesquisando, né? Mas também o que a gente vê é que o que você falou a igreja vai mudar, mas não é só a igreja. O estilo de vida das pessoas, a forma da gente se sentar nos aviões vai mudar,
dos restaurantes receber os clientes, a questão monetária, novo nicho de mercado vai surgir, a gente vai ver muita coisa aí quebrando e outras ressurgindo devido a esse tempo todo, não é? E também eu acho que tem muito a ver com a movimentação da Igreja Católica, a unificação de um governo espiritual só, no que diz respeito à liderança, né? Um surgimento de algo ecumênico, que nós temos que ficar atento para tudo isso, e manter no coração uma coisa chamada esperança, porque quando você fala que Jesus virá e que Satanás vai precisar de um anjo só para prender ele, meu Deus, quanto todo o poder pertence a Jesus. E também que é curto, é um período curto. Esse sofrimento todo não é longo. Sim, mas a gente tem que estar aqui com a boca de Deus para consolar e para ter coragem. A gente não pode ter espírito de medo, porque só o que a gente ouve hoje é que a igreja tem muita gente com medo em casa, com pânico, com síndrome do pânico. E a gente tem que esclarecer, né? Que isso não deve nos pegar de surpresa. Mas eu vou deixar a turma aí tirar dúvida. Eu tenho mais acesso a ti. Pastora Isis, eu quero tirar uma dúvida, meu bem. Eu aqui, Jaque, desde a semana passada que a senhora foi, acho que a senhora citou sobre as 70 semanas, eu já estava, né, com a cabeça fervilhando, aí agora tornei a abrir aqui, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela é uma matemática, então é uma matemática que, para o meu entendimento, é pouco. 70 semanas, os 144 mil selados, não entendo, né? Então, lá vai. É aqui em Daniel, capítulo 9, versículos a partir do 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Entendo que essa é Jerusalém. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar o príncipe, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. É semana que não acaba mais. Nos ajude. Qual é a pergunta? É essa, o que significa essas 70 semanas, as 62 semanas, a 1 semana e a metade da semana? Deixa eu te falar, só esse assunto eu precisaria de umas 3 lives para explicar. Oh, glória! É um assunto... eu não vou poder te dar uma explicação completa aqui nos próximos minutos, mas para te dar uma geral, no meu livro também, páginas 71 e 72, eu apresento lá um gráfico, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Daniel, o profeta, ele estava lá na Babilônia cativo, não é? E ele começou a ler a Bíblia e encontrou essa profecia de Jeremias, de que eles ficariam 70 semanas, né? Até que o reino chegasse. Então, Daniel queria entender. São 70 semanas de dias, o que é isso? Então, ele foi, jejuou, o anjo veio, não é? Começou a revelar coisas para eles. Então, o que nós entendemos é que, na verdade, um ano, no calendário antigo, que era 360 dias, né?
Então, aqui seriam 70 vezes 7 anos que ainda estavam para vir, que daria um total de 490 anos antes que Jesus Cristo chegasse. Antes da chegada do Senhor Jesus, porque aí fala do Messias, né? O príncipe que aparece e depois será cortado. Uma preguiça que não acaba mais. Hã? Alguém falou alguma coisa? Não ouvi. Não. Interferência. Bom, o período se inicia com o decreto para restaurar Jerusalém, que na verdade aconteceu no ano 444 a.C., que foi ali, né, com Neemias, Zorobabel e tal, e também Esdras, sob o rei Artaxerxes. Então, começou a se contar ali naquele período, né? Até chegar o príncipe que aparece e é cortado, é o Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas divergem exatamente no dia, no ano. Como está no meu livro, eu coloquei aí que o decreto para restaurar Jerusalém pode ter acontecido em março de 444 a.C., né? Então, aí se levaram 69 semanas, que são quase 400 anos, né? Até o Messias. Aí entra a vida de Cristo. Só que as profecias, às vezes, elas dão um salto, né? O profeta está vendo uma coisa e é um salto. Então, ele diz lá na profecia que você leu que o ungido seria morto, que já não haveria mais lugar para ele. Então, está falando que Cristo morreu, né? Ele ressuscitou. Isso aconteceu ali nos anos 33 depois de Cristo, né? Aí tem esse gap, esse como fala, esse salto, esse vão. E esse vão que vai lá para a última semana. A última semana é a semana da tribulação. Então, esse vão, esse salto é chamado do período da graça, o ano do favor do Senhor. Porque ele chegou, sim, né? Agora vai entrar o tempo dos gentios, que vão crer em Jesus, né? E quando acabar o ano do favor do Senhor, a última semana, que é a 70ª semana, se inicia, que é o período da angústia de Jacó. Ou aí ele já fala, Daniel já fala que esse príncipe vai aparecer, ele vai vir com destruição, não é? Finalzinho do texto. Então, aí já está falando do anticristo, que vai aparecer aí na última semana. Tá bom? Então, só para dar um resumo, porque, na verdade, é um assunto que você tem que sentar, fazer conta, estudar direitinho, olhar a história, para ver quando tudo estava acontecendo, né? Tá bom? Então, já Mais alguém? final. Então, isso significa, de acordo com essa palavra de Daniel, que nós já estamos já no finalzinho das coisas mesmo. Nós estamos no final do período da graça. Isso. Já entrando nas dores de parto, então, significa que a semana 70ª já é a tribulação. Tem tudo a ver com isso que a gente estava estudando hoje, que Jesus estava falando, né? E também, Isis, você lembra que você estava lembrando sobre os 70 anos de Israel como nação? Isso não é coincidência, não. Não. Parece que Jesus gosta do número 7, 70, né? E enquanto nós estamos aqui falando, tem tanta coisa acontecendo ali ao redor de Israel, já tem uma certa guerra fria, né? Acontecendo. E como eu falo naquele livro meu, a Próxima Jogada, sobre as guerras, algumas delas já estão se delineando. E algumas delas podem acontecer bem no início da tribulação ou
um pouquinho antes até, né? Então, a gente... você vê que Jesus sempre fala, quem vê, entenda. Ou quem lê, entenda. Sim. Ele está falando que a gente tem que ter discernimento. Uhum. Entendeu? Tem que ter um discernimento espiritual, tem que estar ali nas escrituras, vigiando, Isso. lendo a palavra, entendendo. Por isso que, igual ontem à noite, eu terminei um livro que eu fiz, um livreto curto. O título é Afinal, a Igreja Passará pela Tribulação? Sim. Vai sair como livro eletrônico e áudio. Amém. Por que eu fiz esse livro? Porque as pessoas estão com muitas dúvidas. Eu estou fazendo live toda hora, estou dando entrevista, estou conversando sobre o assunto, porque as pessoas estão com muitas perguntas. Sim. Então, é a hora, gente, da gente estar estudando esse assunto, da gente estar lendo, da gente estar ensinando, entendeu? Mas sem medo. Nós não precisamos ter medo. Mesmo nas dores de parto, as dores de parto vão ser uma coisa rápida, né? E até mesmo a tribulação, Jesus disse assim, se os dias não fossem abreviados, nenhum dos meus eleitos suportaria. Então, até mesmo para Israel e para aqueles que vão estar aqui, né? Que eu creio que tem muita gente que faz parte de igreja que vai ficar para a tribulação, viu? Sim. Quando a gente fala igreja, a gente não está falando a igreja do prédio. CNPJ. É. A gente está falando da igreja santa. Isso. Veja lá, quando as 10 virgens estavam lá, né? Elas escutaram a voz do noivo e quem entrou para as bodas? As sábias. Só as 5 preparadas. Uhum. Então, eu creio que tem muita gente que não vai estar. A proporção dessa parábola é de half-half, hein, Isis? É de metade. É de half-half, É. 50% fica. Isso é... O que é bem triste, né? Porque muito. Dizem que há 2 bilhões de cristãos no mundo, mas isso inclui a Igreja Católica. Sim. Vamos supor que só metade dos 2 bilhões sejam salvos. Isso é muito pouco, nós somos 8 bilhões. Isso. Então, é um trabalho grande. Agora, nós temos que nos preparar, gente, mas preparar a igreja. Estou falando aqui com líderes, né? Claro. Com gente madura, não é ninguém que vai sair chorando depois de ouvir essa aula, né? São líderes, então vocês precisam realmente começar a se preocupar com isso, no bom sentido da preocupação, né? O que isso vai mudar na vida da igreja, na minha vida pessoal, na minha célula, na minha oração, não é? Então é um tempo diferente para a igreja e quem estiver vigiando vai se dar bem. Isso. Então, pastora, tem perguntas. A figueira já está mostrando as folhas, hein, gente? Já. A Tayane tem pergunta? Não, é que tem perguntas no chat. Tem umas 3 perguntas. Eu não vi. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat. E esse anel poderoso? Eu pratico de... Essa da Rutiane. Os 7 anos de tribulação serão de tribulação ou de dores de parto? Não. Os 7 anos serão de tribulação. A gente se entende, né, Rutiane? Serão de tribulação. As dores de parto, eu imagino que é um período menor. Mas eu não posso dar uma data, não. Mas vamos imaginar, tá só imaginando aqui. Suponha que o período de parto é 3 anos, 4 anos, sei lá. Isso. E daí tem 7 anos de tribulação. Significaria que em 11 anos Jesus está voltando para o reino. Isso. Agora, eu não estou colocando uma data, né, gente? Vocês estão me entendendo.
Só estou Sim. dando uma ideia aqui, porque as dores de parto ninguém sabe quanto tempo vai demorar. Mas aí, nesse texto de Mateus, Jesus fala que vai haver isso aí e que a tribulação iria começar quando as coisas começassem a ficar meio complicada ali em Israel, né? Então, Israel, para nós, é como um termômetro. Uhum. Outra pergunta aqui. Se já estamos nas dores de parto, então o anticristo já está em idade adulta. A Bíblia, em algum momento, dá a entender de onde virá o anticristo? Bom, Sim. eu creio que ele já está entre nós, né? Que top. Hã? Ele Não, já tô falando está que- entre nós. Porque se nós já estamos nas dores de parto, né? Isso. Ele já está por aí. Agora, está havendo muita especulação sobre quem vai ser o anticristo. Então, eu já ouvi gente falando que é o Obama, já falaram que é o Trump, já falaram que é o Macron, né, da França, Papa e Macron, né? Vocês falam aí, aqui a gente fala Macron. Então, mas eu não creio que a Bíblia diz quem ele é, ainda. Mas dá sinais para nós reconhecermos quando ele aparecer. Sim. Então, de acordo com a Bíblia, ele será alguém que vai vir das nações, porque a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse 13, que ele é a besta que emerge do mar. Uhum. E o falso profeta é a besta que emerge da terra. A terra. Uhum. E o Satanás, né, o dragão, é a besta que emerge do abismo. Então, as três bestas, né? Uhum. A besta do anticristo é uma besta. Ele vem das nações, porque o mar, na Bíblia, significa as nações. Uhum. Então, ele deve vir de alguma nação. Ele não será nascido em Israel. Uhum. Agora, pode até ser um judeu nascido em outra nação, isso eu não sei. Sim. Mas ele virá das nações. O falso profeta, porque ele é a besta que vem da terra, eu creio que ele seja judeu. Sim. Que ele vai vir dali da terrinha. Uhum. Porque ele vai fazer todo mundo crer que ele é o Messias, que a besta é o Messias. Vai convencer Vai ter o que mundo. conhecer, pelo menos, as profecias, os sacrifícios, tudo que diz respeito aos judeus para convencê-los, porque por um tempo os judeus vão fazer aliança com o anticristo. Então, o primeiro sinal para o mundo saber quem é o anticristo é que vai haver um acordo de paz que nunca houve antes. Uhum. A Terra vai estar aí em, como se diz, turmoil, vai estar passando por tempestades políticas e econômicas, né, que esse período das dores vai trazer, e vai surgir essa pessoa que todo mundo vai aplaudir. Nossa, que homem inteligente. Isso. A Bíblia diz que ele tem aparência de paz, mas fala como dragão. Isso. Só que o dragão só vai se revelar na metade da tribulação. Na primeira parte, ele vai assinar uma aliança de paz, está lá no texto que a Jaque leu, né? Com Israel e outras nações. O templo será construído, os sacrifícios serão retomados. Uhum. Aí, na metade da semana, na metade dos 7 anos, que é a 70ª semana, ele vai quebrar a aliança. Vai anular, vai cancelar, os sacrifícios vão parar no templo. E aí vai começar uma grande perseguição a Israel e a tudo que se chama Deus. Uhum. Os cristãos verdadeiros não vão estar aqui, mas os que ficarem e o mundo que ficar por aqui vai ver então. Vai entender que esse cara é esse que a Bíblia fala, mas eles vão adorar o anticristo. A Bíblia fala em Apocalipse
A terra vai adorar esse homem. O falso profeta, Apocalipse 13, diz que ele vai ordenar a construção de uma imagem, que vai ser essa abominação desoladora, que será colocada dentro desse templo. Ele vai parar os sacrifícios, vai encerrar a aliança com a grande meretriz, que é o sistema religioso que vai apoiá-lo na chegada. Sim. Mas no meio da semana ele quebra a aliança, ele destrói, porque o falso profeta aí inicia a adoração a Satanás através do anticristo. Aí já é uma outra religião. Sim. É uma religião toda satânica, quando o anticristo, Satanás vão receber a glória, a honra, a adoração, até que lá na taça número 5, o anjo derrama a taça sobre o trono do anticristo, vem escuridão, tudo mais, e daí o povo que adora a besta também vai morrer muita gente de tumores malignos, de uma porção de coisa, né? Então é isso. Então, na verdade, a Bíblia dá dicas de quem é. Por isso que o povo fica falando, é o Obama. Tem outro que eles falam, que é o Tony Blair, porque eles todos começaram umas fundações aí, e me parece que todos eles gostariam de ser líderes da ONU. Há uma grande possibilidade de que ele possa ser ou líder da ONU, ou um líder de um grupo de 10. Porque a Bíblia diz que ele vai estar montado, né, sobre 10 chifres, 10 cabeças. Então, pode ser que exista um grupo novo que vai se levantar aí, de 10. Agora existe o grupo dos 20, né? A Bíblia fala de 10 e que depois 3 se levantam dentro do grupo dos 10 e ele é um deles. Então, ele vai surgir e vai ser líder de nações, sem dúvida. Uau! Mais alguma pergunta, querido? Ele já está no nosso meio, com certeza. Ele já está nessa geração, né? Já está formado, né? Ele tem a cabeça desse tipo de pensamento do mundo de hoje. Só que ele só vai ser possuído pelo diabo na segunda metade. Sim. Ele vai aí ele vai ser incorporado, ele vai se manifestar como tal. Mas ele deve ter sido gerado e consagrado para tanto, o inimigo ter essa legalidade de entrar nele. Deve ter sido consagrado para isso, sim. Consagrado, sim. Alguma pergunta, queridas? No chat não tem mais pergunta nenhuma. Parece que respondi a todos. Todas. Cadê o pastor Fernando? Tá aí? Não olhei ele. Não. Deixa eu ver aqui. Tá aqui não, Não está. Tá. Pastor Carlos Kenny tá aí? Sim. Oi? Está aqui. Então, eu queria que ele orasse pela pastora, orasse por nós, para nós encerrarmos o estudo. Obrigada, Isis, mais uma vez. Obrigada, pastora. Muito bom estar com vocês. Muito maravilhoso. Bom ver vocês também. Deus abençoe a todos aí. Sábado que vem será a última. A não ser que vocês queiram continuar, né? Porque esse assunto não acaba. Continua. Mas a semana que vem a gente vai falar sobre o reino de 1000 anos. Ai, que maravilha. Então, se Eu quero saber preparem. qual vai ser meu emprego no reino. Então, vai se preparando, porque agora a gente já está... como que se diz em português? A gente fala em inglês que a gente já enviou a application. Já se registrou, né? Se cadastrou, Já se cadastrou. Então, você já começa a se cadastrar aí, hein, gente? Vou só dar umas dicas aqui, tá? Já mandou o currículo. Qualificações. Fidelidade. Amém. No pouco, no agora, em tudo que o Senhor nos der para fazer. Incluindo o dinheiro que Ele nos dá.
Isso. Habilidades. Segundo, amor. Amor é dom eterno. Uhum. Estamos amando, Uhum. estamos perdoando. Uhum. Terceiro, justiça. Buscai o meu reino e a sua justiça. Porque o reino vai ser o lar da justiça. 2 Pedro 3,13 diz. Uhum. Então, temos que começar a ser justos em tudo que a gente faz. Então, vou dar só essas 3 dicas aí por enquanto, tá bom? Senhora, Vai, só faça é isso assim que a gente acumula tesouro no céu. Isso. Amém. São as 3 moedas principais. Ô, glória.